Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um medicamento que está sendo estudado como um possível tratamento para o Covid-19. Seu nome é nitaxosanida, mais conhecido como Anita. É um medicamento antiparasitário sintético derivado do nitrotiazolil salicimida. Ele é um pó cristalino, amarelado e solúvel em acetilcolina. Vamos falar um pouco sobre seu mecanismo de ação. Estudos feitos com protozoários e com bactérias anaeróbicas demonstraram que o nitaxosanida inibe uma enzima fundamental para o metabolismo energético desses organismos, a piruvato ferroxidina óxido redutase, muito importante para esses organismos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o seu aspecto farmacológico. Esse medicamento é de amplo aspecto, podendo atuar contra protozoários e eumintos. Estudos in vitro mostraram que ele é capaz de combater diversas bactérias aeróbicas e anaeróbicas e também possui ação antiviral contra o vírus da hepatite B, C e o rotavírus. É um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas, principalmente em crianças em países em desenvolvimento, onde alguns autores sugerem que o fármaco impede a replicação do DNA através de uma inibição proteica. Ainda falando sobre os aspectos farmacológicos, ela é absorvida no trato gastrointestinal e no sangue é totalmente e rapidamente hidrolisada pela esterase do plasma ao derivado desacetilato, a tisoxanida. Depois é glucuronizada no metabólito chamado tisoxanida-glucuronida. A tisoxanida e seu metabólito glucuronizado é ativo e possui amplo volume de distribuição, com ligações às proteínas plasmáticas em torno de 99% e meia-vida de eliminação de aproximadamente 1,5 horas. Sua absorção não é muito afetada quando ingerida com alimentos e nem reações adversas em conjunto com outros medicamentos e nem ele mesmo. Sua excreção se dá pela urina, bile e fezes e seu conjugado glucuronizado na urina e bile. De acordo com algumas notícias, no Brasil, laboratórios e hospitais do estado de São Paulo começaram a testar o medicamento nitaxosanida em pessoas com Covid-19. O estudo engloba 500 pacientes com quadro moderado. Os pesquisadores se valem de uma dosagem e de um esquema de uso diferentes. A ideia de usar o nitaxosanida na Covid-19 faz parte de uma estratégia maior chamada reposicionamento de medicamentos, que apresenta a seguinte lógica. Pega-se um fármaco já consagrado e aprovado contra outra doença e que teria potencial para debelar a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 ou suas complicações e se avalia seu comportamento nesse novo contexto. Mas de onde surgiu essa ideia? Estudos mostram que a nitaxosanida não mata só vermes, ela tem ação também contra protozoários e contra o vírus intestinais, como por exemplo o rotavírus. Alguns experimentos de laboratório mostraram ainda que a medicação consegue inibir o SARS-CoV-1, parente mais próximo do patógeno da Covid-19, por apresentar eficácia contra outras doenças infecciosas, surgiu ainda a ideia de testar contra o novo coronavírus. Esse medicamento atua em 3 frentes de combate. Uma delas é o aumento na produção de interferon, que acaba combatendo o vírus em nosso sistema, e isso seria uma vantagem, pois impede que ele ganhe resistência à droga. Já o segundo efeito possui uma ação mais direta por ser tóxica para o vírus, diminuindo a sua replicação. Sua terceira ação é diminuir a reação inflamatória exagerada causada pelo vírus, porque isso acaba sendo um problema, pois traz complicações para os pulmões e acaba levando as pessoas à morte. Estudos apontam que a substância nitaxosanida não apresenta riscos, tornando-se segura para o uso de toda a população sem restrições maiores. Falando um pouco sobre a pesquisa, na primeira fase é realizado um teste com o intuito de descobrir se esse medicamento terá um impacto considerável sobre a situação clínica analisada. Para isso, foi selecionado um grupo aleatório onde médico e paciente não tinham conhecimento se ocorreria a administração da droga ou do placebo. Serão analisados 500 indivíduos e observados os resultados em cada um deles, tanto nos que tomaram placebo quanto os que tomaram o medicamento. A pesquisa será focada em quadros moderados da infecção, ou seja, que apresentam os sintomas como febre, tosse,
dores no corpo e dor de cabeça, sempre associados à insuficiência respiratória, mas que não necessitam de ventilação mecânica ou internação em UTI. Um critério para a participação na pesquisa é que o indivíduo teste positivo para o Covid-19. Após a pesquisa ser aprovada pelos órgãos responsáveis, CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e Anvisa, todos os medicamentos contendo a molécula nitaxosanida passaram a ser controlados, onde sua dispensação necessita de prescrição médica com receita especial de 2 vias. Essas medidas foram tomadas a fim de evitar a automedicação, que pode agravar o quadro ou exercer reações adversas. Recentes notícias mostram que a fase 1 da pesquisa ainda está em andamento, porém, eles já se preparam para iniciar a fase 2, onde nessa fase serão avaliados 500 indivíduos que não precisam apresentar sintomas, apenas testar positivo para a Covid-19. Os pesquisadores envolvidos estão confiantes quanto aos resultados. Porém, pela dificuldade de encontrar voluntários que se encaixem nos padrões desejados, os resultados ainda estão incompletos e em atraso, e por isso não podem ser divulgados. Um dos pontos fortes dessa pesquisa é que esse medicamento não apresenta reações adversas, não colocando em risco nenhum dos envolvidos. Como ainda não sabemos muito sobre esse novo vírus, foi adotado um protocolo para a pesquisa, onde foi estabelecido 2 grupos para observar as reações ao medicamento. Até o presente momento, a pesquisa ainda está em andamento, por isso devemos esperar resultados conclusivos antes de fazer a utilização do mesmo, a fim de evitar seu uso indiscriminado.